Conto: A Visita. O deserto do Arizona cozinhava sob o sol impiedoso, o ar tremeluzindo com o calor que subia do chão rachado. Na pequena fazenda de Sarah, perdida no meio do nada, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido de moscas, pelo chiado distante da televisão. Era um dia como qualquer outro, até que não era mais. Um carro, uma caminhonete velha com a pintura descascada, saiu da estrada empoeirada, suas rodas levantando nuvens de areia enquanto adentrava o terreno da fazenda. Sarah, em licença maternidade, embalava seu bebê recém-nascido no quarto, os olhos pesados de exaustão. Seus outros filhos, Caroline, de 9 anos, e Peterson, de 7, brincavam no chão com blocos de montar. A paz doméstica foi cortada por uma voz, doce, mas estranhamente fria, vindo do lado de fora. "Olá, tem alguém em casa?" chamou uma mulher, a voz carregando um tom que não combinava com o calor do deserto. Sarah franziu a testa, o instinto de mãe disparando como um alarme. Ela colocou o bebê no berço e se levantou, o coração acelerando. Não recebemos visitas por aqui há anos, pensou, enquanto atravessava a sala, o assoalho rangendo sob seus pés. Na televisão, um noticiário falava de luzes estranhas nos céus ao redor do mundo, mas Sarah mal registrou. Seu foco estava na porta da frente e na mulher que a chamava. "Tem alguém aí? Preciso de ajuda." Insistiu a voz, agora mais alta, quase suplicante. Sarah hesitou, a mão instintivamente buscando a espingarda calibre 12 guardada no armário da sala. Era uma relíquia do avô de Tom, seu marido, sempre carregada para o caso de coiotes ou algo pior. Ela verificou o tambor, os cartuchos alinhados como sentinelas, e desceu a escada lentamente, o coração batendo na garganta. Pela janela ao lado da porta, viu a mulher, alta, com um vestido preto que parecia engolir a luz do sol, um chapéu da mesma cor cobrindo parcialmente o rosto. Ao lado dela, um garoto de uns 4 anos, com uma camiseta listrada e uma bermuda azul escura, quase preta, segurava uma maleta acinzentada. A mulher parecia grávida, o ventre inchado sob o vestido, mas havia algo errado, uma palidez que não pertencia ao calor do deserto, olhos claros demais, quase luminescentes. "Quem é você e o que faz por essas bandas?" perguntou Sarah, a voz firme, mas carregada de desconfiança, a espingarda escondida atrás da porta. "Meu nome é Laura", respondeu a mulher, a voz suave, mas com um eco que fez os pelos de Sarah se arrepiarem. "Meu carro quebrou ali na estrada. Só preciso de ajuda e juro que vou embora." Sarah apertou os olhos. "Ninguém passa por aqui. Não sem motivo. Desculpe a hostilidade, mas não recebemos visitas. Faz anos. Meu marido não está, e estou sozinha com meus filhos." "Qual é o nome dele?" perguntou Laura, inclinando a cabeça, o chapéu projetando uma sombra que escondia seus olhos. "Tom", respondeu Sarah, a palavra saindo mais seca do que pretendia. O sol queimava o quintal, mas o ar parecia mais frio agora, como se a presença de Laura trouxesse uma sombra invisível. Na televisão, o noticiário continuava, falando de fenômenos inexplicáveis, luzes dançando nos céus. Sarah ignorou, focada na estranha à sua porta. "Pode me dar um copo d'água?" pediu Laura, o tom quase infantil, mas com algo por trás, algo que não era humano. "Espere aqui", disse Sarah, hesitante, recuando para a cozinha. "Tenho 1 ou 2 galões de gasolina no celeiro, se for isso que precisa." "Obrigada, Sarah", respondeu Laura, e o som de seu nome na boca da mulher fez um calafrio descer por sua espinha. Como ela sabia? "Pode me acompanhar até o carro", continuou Laura, agora mais perto da porta, o garoto ao seu lado encarando Sarah com olhos que pareciam vazios. "Quero falar longe das crianças. Vocês precisam vir comigo." Sarah congelou, a mão apertando o cabo da espingarda. "Não vou a lugar nenhum com você", retrucou, a voz cortante. Ela recuou, batendo a porta e girando a tranca. "Crianças, para dentro, agora!" gritou para Caroline e Peterson, que haviam subido para o quarto. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou Peterson, os olhos arregalados, enquanto Caroline segurava o bebê, que começava a chorar. "Nada, querido. Fiquem aqui", respondeu Sarah, tentando soar calma, mas sua voz tremia. Ela correu para o quarto do casal, trancando a porta e procurando mais cartuchos.
Pegou o telefone, discando para Tom com dedos trêmulos. Alô, Tom. Querido, você precisa voltar agora. Tem uma mulher estranha aqui, com um menino. Ela disse que precisamos ir com ela. Algo está errado. Estou indo. Sarah, fica com as crianças, respondeu Tom, a voz tensa, o motor de sua caminhonete rugindo ao fundo. Enquanto Sarah falava, um clarão ofuscante cortou o céu lá fora, visível pela fresta da cortina. Barulhos estranhos ecoaram. Um zumbido grave, como um enxame de insetos mecânicos, misturado a estalos que pareciam vir de dentro das paredes. Sarah espiou pela janela, o coração disparado. Laura e o garoto avançavam lentamente pelo quintal, os olhos dela brilhando com uma luz pálida, quase prateada, que não pertencia a este mundo. O garoto, imóvel, parecia menos uma criança e mais uma marionete, seus movimentos rígidos, como os puxados por fios invisíveis. Não se aproximem, gritou Sarah, levantando a espingarda. Vou fazer o que for preciso para proteger meus filhos. Eu entendo, Sarah, respondeu Laura, a voz ecoando como se viesse de muito longe. Não queremos machucar você, nem as crianças. Sarah disparou um tiro de advertência, o estampido ecoando pelo deserto. Quando olhou novamente, Laura e o garoto haviam sumido, como se o clarão os tivesse engolido. Cadê eles, mamãe? Perguntou Pattinson, a voz trêmula, agarrado à perna dela. Não sei, querido, murmurou Sarah, o coração na garganta, a espingarda ainda apontada para a porta. Mas a voz de Laura ecoou novamente, agora dentro da casa, como se viesse de todos os lados. Sarah, viemos para ajudar. Vocês foram escolhidos. Sarah segurava a espingarda com força, os nós dos dedos brancos, o coração batendo como um tambor no peito. A voz de Laura, a mulher misteriosa, ecoava dentro da casa, suave e fria, como um vento que não pertencia ao deserto do Arizona. Sarah, viemos para ajudar. Não podemos partir sem vocês. Vocês foram escolhidos, assim como outros pelo mundo. Como assim? Escolhidos? Gritou Sarah, a voz rasgada pelo pavor. Não entendo nada, e não vou a lugar nenhum sem meu marido. Tom também foi escolhido, respondeu Laura, os olhos claros, quase luminescentes, fixos em Sarah através da fresta da porta. Ele é parte da família. Sarah tremia, a espingarda apontada para o chão, incapaz de mirar diretamente aqueles olhos que pareciam enxergar além dela, além do mundo. O que está acontecendo? Perguntou, a voz falhando, um sussurro de desespero. Laura inclinou a cabeça, o chapéu negro projetando uma sombra que engolia a luz do corredor. A humanidade está à beira do fim, Sarah. Um corpo celeste, maior que qualquer montanha, está vindo. Nada pode detê-lo. Vocês foram escolhidos para sobreviver. Enquanto isso, Tom acelerava pela estrada poeirenta, o motor da caminhonete rugindo sob o céu que escurecia de forma anormal. Ele notava as pessoas ao longo do caminho, fazendeiros, motoristas, crianças, todas paradas, olhando para cima, hipnotizadas por luzes que dançavam no céu como estrelas errantes. O que está acontecendo? Pensou, esticando o pescoço pela janela. As luzes pulsavam, não como aviões ou meteoros, mas como algo vivo, algo que observava. Na fazenda, Sarah recuou para o quarto, onde Caroline e Pattinson se encolhiam, o bebê chorando baixinho no berço. Ela destrancou a porta, a espingarda ainda em mãos, e encarou Laura, que parecia não ter se movido, mas estava mais perto, como se o espaço entre elas tivesse encolhido. Você não quer nos machucar, não é? Perguntou Sarah, buscando nos olhos prateados da mulher algo humano, algo que fizesse sentido. Não, respondeu Laura, a voz calma, mas com um peso que fez o ar vibrar. Viemos para salvar vocês. Sarah engoliu em seco, dividida entre o instinto de proteger sua família e a sensação de que resistir era inútil. Explica, então, o que está acontecendo? Exigiu, a arma tremendo em suas mãos. Laura ergueu uma mão, e a maleta acinzentada ao lado do garoto se abriu sozinha, revelando um brilho que não era luz, mas algo mais, uma pulsação que parecia dobrar o ar ao redor. O fim está próximo. Um cometa, mais antigo que a Terra, colidirá em breve. A maioria perecerá, mas vocês foram escolhidos para continuar, para um novo começo, em outro lugar. Antes que Sarah pudesse responder,
O ronco da caminhonete de Tom cortou o silêncio do deserto. Ele estacionou com um guincho de pneus, saltando do carro e correndo para casa, o rosto pálido de preocupação. Ao entrar, seus olhos encontraram Laura e o garoto, parado como uma estátua, a maleta brilhando a seus pés. Sarah! Gritou, correndo para ela. O que está acontecendo? Sarah, com os olhos marejados, segurou o braço dele. Tom, temos que ir com ela. Não temos escolha. Ela diz que o mundo vai acabar. Para onde? Perguntou Tom, a voz rouca, olhando de Sarah para Laura. Laura apontou para o céu, onde as luzes agora formavam um padrão, como um mapa estelar que não pertencia à Terra. Está nos noticiários, Tom. Pessoas desaparecendo. Luzes nos céus. Visitantes em casas ao redor do mundo. Tudo está conectado. O tempo acabou. Tom olhou para as luzes, o coração apertado. Ele vira os relatos na estrada, ouvirá os murmúrios de abduções, de fenômenos inexplicáveis. Agora, encarando Laura, ele sabia. Não havia como lutar contra aquilo. Então, o que vimos no céu tem a ver com isso? Perguntou, a voz carregada de uma tristeza resignada. Sim, respondeu Laura, e pela primeira vez sua voz pareceu quase humana, como se carregasse um peso próprio. O cometa está próximo. Nada pode detê-lo. Sarah segurou a mão de Tom, as crianças abraçadas a eles, o bebê agora silencioso, como se sentisse a gravidade do momento. Vamos ficar bem, não é? Perguntou ela, olhando para Laura, buscando uma promessa. Vocês estarão juntos, disse Laura, e o garoto ao seu lado inclinou a cabeça, como se concordasse. Um clarão explodiu, ofuscante, engolindo a fazenda, a casa, o deserto. Sarah, Tom, Caroline, Pattinson e o bebê desapareceram, levados para um lugar além das estrelas. Na Terra, os noticiários continuariam, falando de luzes, desaparecimentos e um cometa que ninguém podia parar. Mas os escolhidos, como Sarah e sua família, estavam em outro lugar, onde o futuro, talvez, fosse uma promessa ou um mistério ainda maior.